Fala pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do Cast Ores, o seu podcast do RoundNet brasileiro. Eu sou o Vitor Tatsu, estou aqui com o Eric Hirata e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Mundial, Eric. O que você espera aqui desse episódio, Eric? Pô, a gente preparou aí uma pauta bem legal, falando sobre muitas coisas sobre esse Mundial que a gente viveu, né? Uma experiência incrível aí. Acho que vai ser um episódio muito interessante. Boa, é isso aí. Como a gente não tem vinheta, não tem música, não tem nada, a gente já vai começar. E lembrando que já agradecer a você que está ouvindo, que você está fazendo o nosso sonho de chegar na Olimpíada cada vez mais perto, tá? A gente chegar na Olimpíada ou Roundnet. Quem sabe a gente, né? Mas o esporte chegar na Olimpíada é um dos nossos grandes sonhos, então fica aqui nosso agradecimento desde já. É, Você deve estar primeiro se perguntando: nossa, eles estão com uma camisa igual. Sim, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, só que mais pra frente. Então segura um pouquinho para você saber que camiseta que é essa. Aliás, talvez você já saiba que camisa é essa. Se não sabe, espera um pouquinho aí que você já vai saber. Acabei de perceber que a imagem tá espelhada, mas tudo bem, não tem problema não, isso daí é o de menos. Começar com uma parte um pouquinho mais, digamos, burocrática, chata, técnica. Falar um Técnica, técnica. pouquinho, falar um pouquinho da infraestrutura do evento como evento, não como campeonato, né? Acho que a gente tem alguns comentários aqui a tecer sobre. E aí eu vou falar um pouquinho sobre agora o local, né? E o Eric vai completando aí com as impressões dele. Para falar que. Aliás, vou começar diferente. Vou começar falando como que a gente fez, né? A gente chegou em Bruxelas, né? Alguns dias antes. A gente foi junto, né? Eu e o Eric. A gente fez um turismo de 2 dias lá na Bélgica. E aí a gente foi até o campeonato, né? A gente não pegou o transporte recomendado, indicado pela organização, porque como eu tenho um amigo que mora lá, ele acabou dando carona pra gente. Mas muitas pessoas pegaram esse transporte que foi indicado pela organização, que era pegar um trem, né, do aeroporto, né, se eu não me engano, até uma cidade próxima, né? E aí de lá pegava um ônibus até mais ou menos 2 quilômetros do evento, e aí de lá ia ter um transporte do evento, Uma né? van do próprio evento. Isso. É, eu vi diversos relatos de que isso foi bom, de que isso foi mais ou menos organizado, de que deu tudo certo. Enfim, foi um pouco ali controverso, né? Não foi unânime a opinião. Mas a gente teve uma situação que deixou a gente um pouquinho. é, um pouco chateado, que foi que um dos nossos amigos, o Alex, né? O tio do Spike, ele acabou tendo voo. E o Max, né? Os dois estavam juntos. Eles tiveram um atraso no voo e tudo mais. E acabaram chegando muito tarde, né? Lá em Bruxelas. E e nesse caso eles tiveram que ir até o evento, fizeram todo esse transporte de trem e não sei o que, só que quando eles chegaram na cidade, não tinha mais ônibus passando e a organização não não forneceu nenhum transporte para eles. E aí no caso eles tiveram que pegar um táxi, né? E aí isso deixou a gente um pouquinho meio chateado, né, Eric? Tipo, não era algo que a gente esperava ali, né? Foi meio limitado essa condição, né? Porque fora eles, tiveram alguns atletas de outros países também que passaram por essa situação, então é um ponto a se melhorar aí, né? É. Claro que a gente sabe que não é fácil ficar levando e trazendo as pessoas, mas numa situação excepcional dessa, acho que não estava ninguém, nada alguém pegar e falar assim, cara, pega um carro e vai lá buscar os caras, né? Mas enfim, chegaram e aí a gente, como seleção brasileira, conseguiu reunir todo mundo por volta das 10, 11 da noite só, né, Eric? Isso, exatamente. Bom, bom, já deu pra perceber que o lugar não era de tão fácil acesso, ele ficava mais ou menos 1 hora e meia de carro de Bruxelas. Mas era um parque muito legal, né? Como que você definiria aquele espaço, Eric? Tipo, é um.
camping é o quê? Nossa, não é um camping, né? É quase um hotel fazenda, talvez, que é o que chega mais próximo aqui do Brasil, assim. Acho que é uma Porque boa definição. eles têm tudo, né? Tem campo de futebol, tem parque aquático. Acho que não tem nada parecido no Brasil, né? Mas se for comparar, seria um hotel fazenda, talvez. É, um misturado com. Não, não dá. Porque lá também tinha os campings, né? Os campings. Tinha as barracas também, né? Barracas, chalés. Chalés, chalés. Então era uma espécie de Vila Olímpica, né? Onde a gente tava todo mundo lá, junto os atletas, né? E com essa infraestrutura bem legal. É, então realmente assim, olha, para quem é de São Paulo e conhece, dizem que talvez ali o Espaço Maeda seja algo que dê para comparar, mas eu não sei também se tem piscina toboágua. Tem. Talvez acho Tem? que Maeda chega bem perto lá. Ah, Tem então, bastante coisa parecida. para quem sabe de qual espaço a gente está falando, fica aqui em Itu, né, em São Paulo. Também fica afastado, né, da cidade. É, mas enfim, uma infraestrutura. Agora sim, falando da infraestrutura, acho que nada a desejar. Pelo menos, sim, pro evento que foi, eu tô bem tranquilo em relação à infraestrutura. Não, com certeza. O espaço físico deles lá supriu totalmente, né? Refeitório, chalés, o próprio campo de jogo. Nesse sentido, não acho que não pecaram em nada, né? Né? Acho que aí em relação a essa parte de infraestrutura é bem tranquilo, acho que foi isso mesmo, né? Só fica essa ressalva aí em relação ao transporte e tudo mais. E acho que outro ponto que me chamou a atenção e me deixou um pouco assim decepcionado, que também fica um outro ponto, é em relação à alimentação. É, por ser um evento mundial, e quando a gente fala de mundial, a gente fala de diversas culturas, né? Eu imaginei que ia ter uma maior diversidade de alimentação, né? De comidas e tudo mais. É, e não foi bem assim, né? O almoço era só macarrão, né, Eric? Às Tipo, vezes o almoço e o jantar, né? então, assim, eu entendo que também por ser um evento esportivo, você não pode ali se lotar no almoço, né? Um carboidrato ali bem reforçado é o recomendável, mas achei que ficou bem limitado a poucas opções e isso, deixou a desejar, né? Eu imaginei que, de novo, por ser um evento mundial, ia ter mais opções. É, pelo investimento no geral que eles fizeram, acho que a alimentação poderia ser um pouquinho melhor, né? Não que foi péssimo, mas poderia ser melhor, né? Né? Imagino eu que tenha sido uma limitação do local, porque esse local que a gente está falando, que chama Park Molenheim, a comida foi feita pela própria chácara lá, pelo próprio parque. Então acho que era o que tinha, né? Então também não sei qual que é a limitação de ter 200 milhões de opções, né? Mas mesmo assim, acho que fica esse ponto aí. Que mais, Eric, de não jogo que a gente pode comentar aqui? Alimentação, Ah, é que eles forneceram para os infraestrutura. atletas, né? A gente tinha acesso ao salão de jogos, tinha acesso ao parque aquático, tinha acesso a todas as piscinas, né? Então, depois dos jogos, a gente podia fazer o que quisesse, né? Tava livre, a gente podia jogar mais spikeball, podia jogar um fute lá no campo, na quadra, né? Então, acho que, assim, além do objetivo de jogo, essa parte de confraternização, eles mandaram bem, né? A gente tinha bastante opção e toda a estrutura física lá colaborava muito para isso, né? Verdade. Na terceira noite, né, entre o campeonato de seleções e a final do campeonato de seleções, teve até uma baladinha ali, uma festinha de confraternização num espaço ali que tinha, tipo um salão mesmo, né? Não era muito arejado, tava um puta bafo de um monte de atleta suado, mas foi divertido ali, né? Tinha as pessoas, as músicas, as bebidas, então acho que também deu pra brincar, deu pra se divertir ali um pouco. Então acho que de local é bastante isso. Falando um pouco mais de jogos, o Eric comentou, coube mais de 120, sei lá, mais de 127 simultâneos. Então imaginem assim,
3 campos de futebol, né? Alguma coisa assim, quase Três 4 campos. campos, três campos, é. Então, bastante espaço. E uma coisa que não estava sob o controle deles, e na verdade não está sob o controle de ninguém, é a chuva, né? Que aí o terreno ficou totalmente acidentado ali, né? Mas não tinha o que fazer, é impossível, né? Acho que nem os melhores estádios de futebol da Europa conseguiriam suportar A aquela quantidade quantidade de de chuva. jogos, né, que a gente proporcionou ali, né? Com certeza, mas acho que assim, eu arrisco dizer que a chuva adicionou um pouquinho de drama aos jogos, né? Esse Sim, solo meio instável, assim, saía umas jogadas mais emocionantes e ver a galera suja, assim, terminando os jogos, dava aquele gostinho, parecia que a gente tinha se esforçado mais para jogar. Obviamente que em nível esportivo seria legal a gente jogar com gramado seco, um tempo nublado, assim, mas assistir, né, ver os jogos lá na chuva, ver o pessoal não desistindo de jogar por causa da chuva, né, foi uma sensação bem legal, assim. boa, é verdade, isso todo sentido. É... Bom, acho que agora a gente fala um pouquinho do campeonato, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa seleção. Depois a gente passa pro formato do campeonato e como foram os jogos, tá? Perfeito. Como seleção, acho que vou dar minha impressão inicial aqui, Eric, e aí você me diz se você concorda ou o que você acha. Eu acho que a gente deu muita sorte de o Max ter vindo pro Brasil. Porque eu acho que a gente falou isso no episódio passado, mas aqui eu quero reforçar bastante. Porque a gente viu que tinha alguns pontos muito cruciais para a gente melhorar. E eu acho que se a gente não tivesse melhorado, eu teria perdido de muito mais os jogos que eu perdi e os jogos que eu ganhei eu não teria ganhado. Porque foi crucial para essas pequenas diferenças, assim. Concordo. O Max, assim, ele agregou muito na parte técnica, né? Queira ou não, ele veio com saques que a gente nunca tinha visto no Brasil, né? E a gente foi pro Mundial e viu que os caras sacavam 10 vezes melhor que o Max. Então, assim, se ele não tivesse ensinado toda essa parte pra gente, né, de recepção de saque, que faz muita diferença, eu arrisco dizer que, assim, uma recepção de saque boa é mais importante do que você realmente saber sacar bem, né? Se você tiver um saque consistente e uma recepção de saque excelente, a chance de você ter mais sucesso é maior, né? Mas concordo, o Max agregou muito e foi fundamental aí para a evolução de toda a nossa seleção. Sim. E aí acho que outro ponto que a gente foi bem estratégico e cirúrgico, e aí aqui fica o meu super agradecimento a todo mundo que ajudou, foi ter feito 4 campeonatos num espaço ali de 6 semanas, né? É, cara, foi insano, assim, teve campeonato, semana sim, semana não, semana sim, semana sim, semana não e semana sim. Tipo, foi Uma literalmente. maratona de torneios, né? Foi. E a gente conseguiu testar duplas, né? Você jogou com quem? Com o Max e com o Lucas, né? Max Lucas, exato. Joguei uma com o Zanca, né? Não É. sei se foi nessa sequência, mas Não foi, foi não foi, antes. né? Aí, por exemplo, o Max jogou com o Alex, com o Eric, com você e com o Steven, né? Eu Verdade. joguei com o Alex e com o Zanca. O Steven jogou comigo também. Eu joguei com o Steven, com o Alex e com o Zanca. O Steven jogou comigo, com o Max e com o Lucas. Então, tipo Foi assim, um teste de combinações aí, né? e para chegar no na formação final. Então, acho que isso também fez com que a gente, cara, fizesse tantos testes que a gente chegou mais confiante, né? O Alex jogou com o Henrique de Campinas, o Zanca jogou com o Zerbete de Campinas, o Renan jogou com o Zerbete, o Renan jogou com o Henrique. Então, assim, realmente foram muitos testes. E quando a gente define a seleção e vai, a gente sai do último torneio do tipo, cara, temos 5 duplas muito boas, né? Equilibradas, onde um complementa o outro, onde a gente sabe que a gente priorizou
do fazer a melhor dupla, a segunda melhor dupla, a terceira, a quarta e a quinta melhor dupla. Mesmo que no miolo ali ficou quase tudo igual, né? Então, cara, como seleção, assim, eu fiquei muito satisfeito com a nossa preparação. Poderia ter sido melhor? Sempre pode ser melhor. Mas eu não me arrependo de nada, eu não voltaria no tempo para mudar nada. Assim, acho que foi tudo parte de um processo, assim, foi ótimo. Concordo, concordo. A gente chegou numa combinação, acho que é a melhor possível para o momento, né? No curto espaço de tempo, entre muitas aspas, né, que a gente teve aí para ajeitar nossa seleção, a gente conseguiu fazer o melhor possível, né? E o resultado dos jogos mostrou isso, né? Claro que a gente perdeu vários jogos lá, mas é porque o nível do Mundial estava muito elevado, né? Mas acho que a maioria dos jogos que a gente perdeu, a gente tinha condições de ganhar, né? Então não foi assim que a gente perdeu muito feio ou que a gente não tinha nenhuma chance, né? Foram jogos muito bem jogados e que a nossa seleção representou super bem, né? Sim. Acho que pontos assim que a gente é, teve que errar, teve que falhar, teve que não desempenhar bem para a gente melhorar no próximo, eu acho que é muito uma parte psicológica, né? A gente perdeu muito jogo de 2 pontos, né? A gente, entre nós, assim, a gente ficou se chamando de pipoqueiro, né? Brincando, assim, que a gente não conseguia fechar os jogos. Eu mesmo gritei com o Zanca em determinado jogo, assim, mano, a gente é muito pipoqueiro, como é que a gente perdeu esse jogo? Porque realmente, na hora de definir ali, a gente pecou bastante. Acho que todos nós temos histórias de jogos 15-13 ali. Isso quando não vai para 16-14, a gente perdeu um de 20-18, por exemplo, né? E então, acho que é algo que a gente, assim, precisa trabalhar, cada um por si ali, enquanto a gente não consegue ter uma mega estrutura para isso. Mas independente disso, eu senti que a gente melhorou muito do primeiro pro último jogo, Com no próprio certeza, Mundial. com certeza. Isso acho que teve uma evolução, né? Aquela velha história, né? Que quando você joga com gente melhor que você ou do mesmo nível, a gente melhora muito rápido, né? Acho que a gente saiu desse Mundial assim com uma melhora muito exponencial, né? Por mais que foi, o quê? 2 dias para alguns, 3 dias para outros de jogos assim, com certeza do primeiro até o último jogo a gente melhorou muito, né? Defensivamente, saque, ataque, porque a leitura de jogo muda, né? A exigência da defesa muda. Então, acho que a gente com certeza teve uma evolução absurda aí, né? Né? Se eu jogasse todos os jogos que nem eu joguei meu último jogo, eu teria ganho no mínimo mais 3 jogos. Sem brincar. Exato. Sem brincar mesmo, assim. No último jogo eu tava num nível técnico absurdamente melhor que no primeiro jogo. Eu vejo o vídeo do primeiro jogo, eu tenho vergonha do que eu fiz. Assim, eu falei, mano, eu tava no Mundial e fiz isso. E sei lá, travado, nervoso, ansioso. Tipo, mano, é Sim, treta, sim. cara. É Eu acho que eu muito ainda tive. treta. Eu tive o privilégio de jogar o misto, né? A Rafa, acho que quando me viu lá nos primeiros jogos, eu teve, como que esse cara pode estar jogando misto comigo, né? Porque eu senti que meus saques estavam travados, meus ataques estavam travados, mas essa parte de trabalho psicológico, né? Conversando ali com alguns europeus, tudo mais, eles se sentem muito mais confortáveis porque eles jogam muitos campeonatos entre eles, né? Tem muito campeonato de circuito europeu, então eles já se conhecem, já sabem como cada um joga, né? E a gente entrou como novato, azarão lá, e acho que essa parte psicológica, pós primeiro mundial, a gente já entra mais tranquilo no segundo, né? Mas pesou bastante, tanto que a gente chega nos últimos jogos lá, no mesmo dia, né? A gente já joga muito melhor do que estava nos primeiros jogos. Sim, sim. É bem isso mesmo. Eu quero só falar que talvez entrou uma telinha aqui na gravação, mas vida que segue aqui. É assim mesmo, a gente vai aprendendo com o podcast aí. Vamos falar um pouquinho do formato do campeonato? É, Vamos? cara, o que você achou? De um apanhado geral aí, Eric. Assim, o formato geral eu achei muito bom,
né, para a quantidade de duplas que eles tiveram que manejar lá na hora, assim. Então, tinha muita gente, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é assim, como jogador, né? Eu gostei muito do formato do misto, tá? De ser uma dupla por país, porque isso deu uma sensação assim diferente de jogar o misto e jogar o campeonato individual, por exemplo, né? Ter lá uma torcida te olhando, né? Duas torcidas, né? Normalmente tem dos dois países lá, né? Focados em assistir uma dupla só, focados em torcer para essa dupla. Então foi um campeonato assim à parte que foi muito especial, né? Acho que esse formato eles acertaram muito para o misto. Acho que o misto eles deveriam manter assim, né? Não fazer tipo três duplas mistas por país. Acho que aí acaba perdendo um pouquinho desse sentido, né? Mas vale experimentar também. Acho que, na minha opinião, talvez o individual não foi a melhor forma de nivelar os times para o campeonato de seleção, né? Não sei como seria, né? Acho que eles tiveram que bolar aí uma forma de nivelar, mas acho que para o próximo Mundial eles já podem usar esse ranking que foi formado, né? Talvez. Porque acho que fisicamente, para quem vai jogar muitos jogos, acaba pesando um pouco, né? 3 dias aí de jogos intensos, porque no Mundial você não encontra nenhum jogo tranquilo, né? Mas assim, na medida do possível, acho que o formato em si foi bom, né? Foi nada a reclamar. Boa. A gente não vai entrar no detalhe do formato, tá? Da disputa. Isso tem nos Instagram, tem no Instagram da ABR. Então lá eu faço 3 vídeos explicando no detalhe o formato do campeonato. Mas basicamente, o campeonato misto foi num dia, no dia seguinte o masculino e o feminino, no terceiro dia o de seleções e no quarto dia a final do de seleções. O campeonato misto e o individual eram grupos. No de misto eram 5 grupos de 5. No masculino eram grupos de 5 e no feminino eram grupos de 6. Você fazia todos os jogos dentro do seu grupo e aí gerava uma classificação única. Eles pegavam todos os times e classificavam de um até o último. E aí a partir daí eles faziam o chaveamento. No misto era um chaveamento único, no masculino e no feminino eles faziam duas chaves. No masculino, do primeiro ao 64 era uma chave. Do 65 ao 128 era outra chave. No feminino era do 1 ao 32 e do 33 ao 64. Então era como se fosse a série A e a série B, né? Digamos assim. E aí você fazia o mata-mata normal, né? 32 avos de final, 16 avos, oitavas, quartas, semifinal. E também quem perdia jogava contra quem perdia. Então teve muito jogo, né? Eu joguei, por exemplo, a quantidade mínima de jogos. Eu joguei 4 jogos na fase de grupos, mais 3 jogos de mata-mata no de individual, ou seja, o mínimo no individual eram 8 jogos, sendo que esses 3 jogos de mata-mata eram mais de um set, né? E no de seleções a gente jogou 3 jogos, todos eles. Não, o primeiro mais de um set e os outros dois set único. Então, eu que joguei o mínimo de jogos, joguei 10 jogos e mais do que 10 sets. Foram 11, 12, 13, 14, 15 sets. Agora o Eric vai falar quantos jogos e quantos sets ele jogou, que é um absurdo. Acabei jogando misto, joguei individual masculino e depois joguei o por equipes. Não vou lembrar o número exato, mas foram mais de 30 sets, né? Acho que metade deles até 21 pontos, né? Fora os que ultrapassaram essa contagem, né? Então, assim, fisicamente é pesado, né? Então, assim, a gente chega nos últimos jogos já a perna cansada, a perna dolorida, o ombro não aguentando mais sacar, e porque não tem como você pegar leve em nenhum jogo, né? Então, assim, talvez seja melhor na próxima a gente pensar em um cara joga o misto e outro joga masculino, porque jogar todas as categorias é pesado, né? Queira ou não, foram poucos. Lá no Mundial mesmo, eu acho que a maioria das seleções, maioria não, talvez 50%, mandaram uma dupla única para jogar o misto, porque acho que eles já têm um pouco mais de experiência com esse formato, né? E aí a gente apanhou, claro que a gente fez o melhor possível, né? Mas
É bem intenso, bem intenso. É. Falando de classificação final, no misto a gente ficou em nono lugar, né? Que é uma posição compartilhada com outras seleções, mas ficou em nono. No individual masculino, a gente se dividiu, todos nós ficamos ali na que eu chamei de série B, né? Na série prata ali. E no caso, o Eric e o Lucas conseguiram ficar em quarto dessa série prata. E aí, aqui que talvez venha um pouco do ponto que o Eric trouxe, que com certeza tinha algumas duplas da série ouro que eram piores que da série prata. Mas, cara, tem formas melhores? Tem, mas foi um milagre que eles fizeram, né? Ah, foi um Com milagre. É que eu, quase eu acabei 500 mencionando. atletas. Exato, exato, é muita gente. É que eu acabei mencionando isso porque no próprio misto, né? Eu e a Rafa, a gente chegou em nono lugar, mas na nossa chave teve Canadá e Alemanha que também estavam no top 10, né? Então, entre cinco times, três estarem no top 10 é um sinal que estava um pouquinho desequilibrado, né? A nossa chave estava muito forte, né? E a própria disputa de nono lugar, a gente jogou contra outra dupla da nossa chave, né? Que Né? tinha de novo a chance de ser top 10 também, né? Então, assim, a nossa chave estava muito forte mesmo, né? A Itália acabou dando azar lá, perdeu para alguns jogos para duplas mais fortes e acabou ficando um pouquinho mais classificada para baixo. Só que a gente perdeu da Itália na chave, né? Então, assim, a nossa chave, se não me engano, olhando lá os jogos assim, era a chave que estava mais forte. Acho que se pegar a posição média de vocês, vocês eram um grupo da morte, né? Se Digamos não me assim. engano, sim, sim, E tinha grupos ali que tinha duas ou quase três duplas que ficaram numa posição muito, muito mais abaixo, né? Pode ter sim, sido com por certeza. azar, mas né, não dá pra saber. Eu fiz um levantamento, né? Porque uma pessoa, a Pri, né? A Pri lá da Liga me perguntou algumas coisas. Cara, foram mais de 500 atletas e mais de 1.200 jogos. Não é sets, é jogos. Então, assim, é um verdadeiro milagre o que aconteceu, cara. Em 4 dias de campeonato, 1.200 jogos, velho. Campeonato aqui no Brasil com 60 jogos, eu já fico maluco pra organizar, velho. A gente tá falando de um negócio 20 vezes maior. 20, Não, 60? É, 20 vezes maior. Você tá louco. era inimaginável, assim, né? A gente chegar lá, ver tudo isso, foi absurdo. Cara, mas ó, eu vou falar. Foi pra mim, agora um relato bem pessoal. Foi muito emocionante torcer pra você no misto. Primeiro por ser você, óbvio, mas principalmente porque fazia muito tempo que eu não torcia num jogo de round net. Aliás, eu nem sei qual foi a última vez que eu torci, porque como a gente acaba sempre organizando, tem que ser mais isento, fica preocupado com o chaveamento, com quem classifica, não sei o quê. Então não dá nem tempo de torcer. Então assim, acho que eu tirei de dentro de mim um negócio assim de torcer, né? Então, o primeiro misto foi isso. No individual, cara, que maluquice, muito jogo só pau, tomar pau de um monte de gente, jogar, nossa, num nível muito bizarro, assim. E você vê que, assim, os caras não são nenhum monstro. Eles só são tecnicamente bem mais regulares, né? Eles têm uma técnica mais apurada, é óbvio, né? A gente tem a aprender, mas você vê que a quantidade de erros ela é muito menor, né? A gente ainda erra muito, acho que a gente tem muito a melhorar nesse quesito. Tanto que, como o Eric e o Lucas são os mais precisos, os melhores hoje, eles chegaram mais longe porque eles não vacilavam quanto todo o resto de nós. O Renan e o Zerbet, por exemplo, acho que teve uns 3 jogos que eles perderam por 2 pontos ali no detalhe, né? Na Sim. pipocada final, não é mesmo? Que nem eu e o Zanca aí, que também pipocamos um monte. Mas, então, assim, Max e Steven jogaram contra os americanos, né? Puta, o jogo você vê assim, é ace atrás de ace. O Henrique e o Alex tiveram vários jogos complicados também. Quase ganharam ali, acho que da Holanda, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que, dado que a gente era muito azarão, a gente saiu com uma imagem muito boa de lá. Né? Eu, Ah, se eu não, com fosse certeza. gringo, eu falaria, eita, como assim? Achei que eles eram muito piores, né? Tipo, porque a gente, é o que eu falo, a gente não se vende também.
A gente não sabe, não tem marketing próprio, assim. A gente tá começando agora, mano. Por exemplo, esse podcast, começar a fazer Instagram pessoal, começar a seguir mais gente, o próprio pós-mundial começa a divulgar mais o Roundnet brasileiro. Mas a gente é muito ruim. Se vocês olharem todas as nossas páginas de Roundnet, o que tem de lance gringo é muito maior do que eu acho que deveria. A gente tinha que buscar mais lances nacionais. Mesmo os lances ruins, mas valorizar os nossos lances nacionais. E fica aqui Mas minha acho que crítica foda. a gente tem muito lance bom já aqui nacionalmente, né? Só que realmente a gente não tem o costume que eles têm de gravar, né? Todos os lances que a gente tem. E a gente realmente não tem o costume de valorizar os lances brasileiros, né? Muitas vezes eu vejo lá algumas postagens das comunidades daqui do Brasil e às vezes não são valorizadas, né? Não são repostadas. Tem aumentado muito, né? Ultimamente a Spikeball Brasil aí tem cuidado, tem divulgado bem mais, mas acho que a gente tem que começar sim valorizar o nosso jogo, valorizar os nossos lances porque os próprios gringos elogiavam, né? Acho que talvez você que ficou um pouco mais na torcida do misto lá, a gente via lá, pelo menos depois que eu fiquei assistindo os nossos jogos, quantidade de gringo que vinha assistir ao nosso jogo, falando, nossa, os caras sabem jogar também, né? Sim. E assim, eu pessoalmente, agora uma impressão pessoal minha, eu gosto de jogar com torcida contra, né? Então, para mim, assim, um jogo mais legal de jogar que foi muito no detalhe foi contra a Alemanha. E a Alemanha, se não me engano, terminou o quê? Em quarto lugar, né? E a Alemanha tinha uma das maiores torcidas lá com surdo, com gritaria, com apito, e foi um jogo absurdo de ser jogado. E 15 lá a a gente chamou a 12? atenção. Oi, desculpa. 15 a 15 a 12. 12? 15 a 12 no detalhe. Dois aces que a Rafa tomou, aí depois ela puxou os vídeos lá. Os dois aces foram saques altos, né? Mas que na hora, assim, na velocidade do lance é difícil a gente ter certeza. Não tinha observador na fase de grupos, né? É, foi um jogo muito bom de ser jogado, né? Mas quem sabe? A gente começou a assustar um pouquinho os europeus, viram que não dava para vacilar tanto assim também, né? Sim. E aí, eu acho que a história contada no campeonato ela é muito legal. E aí, cara, se foi pensado nisso, parabéns à organização, mas eu acho que deve ter sido um pouco mais na sorte. Porque você começar com um campeonato misto, onde você tem 80%, 90% dos atletas apenas assistindo, cria um senso de mundial, depois você separa todo mundo, faz os individuais, onde cada um luta por si, não tem muita torcida, só os jogos mais avançados, e né, então você tipo primeiro une todo mundo, né? Aquece a parada, depois faz todo mundo jogar e sentir, e aí você fecha com o campeonato de seleções. Eu, particularmente, quando vinham com esse papo de não, o campeonato de seleções que é o suprassumo, ele que é o grande evento, eu ficava assim, mano, pra mim não faz muito sentido. Pra mim, o grande evento é o individual, cara. É qual a melhor fucking dupla do mundo, tá ligado? Até porque a gente tinha aquele negócio de, mas o de seleções os Estados Unidos vão ganhar. Não que o individual eles não vão ganhar, mas a gente não sabia qual dupla ia ganhar no individual, né? Sim, sim. Mas aí chega no de seleções, bateu um negócio em mim de seleção que eu não tava esperando, cara. Foi um negócio de nós 10, nós 12, né? No caso das meninas também, mas quando a gente fecha os meninos ali pra começar o primeiro jogo contra a Itália, era uma energia tão diferente. E você levantar a cabeça e ver a 20 metros de você, Brasil e Itália. Aí a 15 metros de você, Brasil e Itália. Aí pro outro lado, Brasil e Itália. Aí aqui do lado, Brasil e Itália. E você jogando contra a Itália, você fala, mano, isso é muito. Nossa, cara, até Mas arrepio, é velho. que é bizarro porque acho que dá aquela sensação de esporte coletivo, né? Porque às Dá. vezes quando é um esporte de dupla, muitas vezes, putz, minha dupla tá mal, ou eu tô mal, só que é o quê? Você e sua dupla, né? Você depender do jogo de outra pessoa que você não pode influenciar de jeito nenhum, né? Acho que é uma sensação bizarra que foi única, né? Jogar Foi. 5 jogos simultâneos lá, ter que torcer
pro seu companheiro ganhar o jogo dele, você ter que ganhar o seu jogo, né? Acho que foi uma experiência absurda, assim, que a gente Sim. tem que pensar em manter esse formato, sim. E aí você ouvia qualquer bem, você virava no meio, não no meio do seu ponto, mas, né, entre pontos ali e falava, vamos Steven, tá ligado? Vamos Bora, Alex! Brasil! É, cara, nossa, e aí você voltava, e aí aquele bem da outra dupla fazia o seu saque sair melhor. Sim, Tipo, era muito louco, assim. essa vibração de time faz muita diferença, assim. É. E, cara, ó, é detalhe, viu? Contra a Itália, assim, a gente perdeu 5 jogos, mas a gente, cara, dá 2 aninhos pra gente, pra gente, tipo, chegar muito. Mano, eu não consigo nem terminar direito as frases, porque é um misto de, cara, foi por tão pouco, mas era um tão pouco que não dava, porque a gente tecnicamente não tava à altura, mas a gente consegue chegar, sabe? Não é nada. Ah, cara, desisto. Isso daí não dá, né? Tem lances ali que a gente realmente fala, cara, isso daí é muito difícil. Mas tem jogos. Ou eu demorei pra aceitar algumas derrotas, mas o que me consolou foi: são as 10 melhores pessoas de cada De cada país. país, Não exato. é qualquer Zé Mané que tá lá. São as 10 melhores pessoas de cada país. Então a gente está competindo pau a pau com 10 melhores espanhóis, né? Dois que seja ali contra a dupla, né? Contra dois dos 10 melhores irlandeses, contra dois dos 10 melhores holandeses e por aí vai. Você fala, caramba, velho. A gente tá muito bem na parada. Pra quem tem o tempo que a gente joga, né, e tudo mais. E quando a gente chega na Itália e quase ganha, se eu não me engano, acho que todos os jogos foram 2 sets a 0. Mas dos 10 sets que a gente perdeu, eu ouso dizer que a gente quase mesmo ganhou um 6. Então, tipo assim, não é que a gente tomou um pau em 10 sets, né? Foram vários sets muito pegados, né? Eu, pelo menos, levei um jogo de 0-0 vai a 2, por exemplo. Acho que você também perdeu um de 21-19, né? Se eu não me Sim, sim. engano. 21-18. Então, assim, foi perto. É o detalhe de inexperiência, né? E aí a gente vai chegar pro próximo muito mais preparado, pelo menos nesse sentido de não vai ser a primeira vez, né? Não vai ser um monte de cabação ali, tipo, tudo nervosão e ai meu Deus, primeira vez, né? Ah, eu acho que esse ponto que se tocou aí do tempo, né? Acho que é o mais importante, porque conversando assim com as duplas que a gente jogava, a grande maioria assim já tem referências no próprio país, né? Os holandeses lá, já tem um pessoal que joga 9, 10 anos de spikeball, né? O round net, no caso, né? Nem existia spikeball. Então, assim, todos os países têm um ou outro jogador, assim, às vezes até mais jogadores que já jogam há muito tempo, né? E aqui no Brasil, a gente que é veterano, digamos assim, a gente joga o quê? 4 anos, né? Sim, E 4 anos contando dois, quase três aí de pandemia, né? Então, sim. assim, essa questão de experiência conta muito, pesa muito, e eu acho que na medida do possível a gente fez um milagre quase, né? Chegar no nível técnico que a gente chegou, batendo de frente. Eu e o Lucas lá, a gente ganhou de muitos europeus, né? Como a gente ficou na Muitos. chave B, a gente jogou muito jogo, e europeu ficava bravo de perder da gente, né? Eles falavam, não é possível que eu tô perdendo por uma dupla aleatória, porque, assim, tinha a torcida das próprias duplas, né? Então a gente ganhou lá de uns holandeses que ficavam inconformados que estavam perdendo para o brasileiro. A gente jogou contra uns dinamarqueses que também ficaram inconformados, né? E ainda mais depois iam perguntar, quanto tempo vocês jogam, né? Como que é a estrutura no Brasil? A gente fala, a gente joga há 4 anos, a gente aqui joga há mais tempo. E no Brasil a gente não tem nem clubes, eles ficavam meio que inconformados. Como que os caras jogam assim, né? Aí até Sim. às vezes perguntar, vocês jogam em outro país, já ficaram um tempo em outro país, né? Porque assim, o Brasil acho que em todos os sentidos, né? Todos os esportes a gente sempre faz alguns milagres aí, né? Não, isso é bizarro, cara. Tô procurando aqui, ó. No mata-mata, no fase de grupo, se você lembrar, você fala, mas no mata-mata vocês ganharam do Japão, da Holanda, do México e da Dinamarca. Então aqui é Holanda e Dinamarca, né? E aí perdem da Suíça e da Suécia.
Na fase de grupo, você tem de cabeça Fase aí de contra grupos a gente quem? ganhou da Irlanda e ganhou da Noruega. Então vocês ganharam Per- de Irlanda, Noruega, Dinamarca E Holanda. e Holanda de novo. Não, não. Foi Irlanda, Noruega, Holanda. Holanda, Isso, Holanda. cara, olha que E. animal, velho. Não, Dinamarca. foi absurdo. Não é. E esse jogo da Dinamarca, assim, só um leve exposed. Assim que os caras perdem, um deles chutou o set todo bravinho. E aí eu olhei e falei, pô, não, aí não, né, mano? Não, é porque depois, assim, é um fun fact que eu levantei, que eu fui caçar, assim, por que que eles estavam assim, né? Porque eles tiveram um jogo muito pegado contra uma dupla americana, né? Eles jogaram contra o Cole e o Hinkle lá e tiveram um jogo bom, assim, né? Não foi um jogo que eles foram totalmente massacrados, então, assim, não era uma dupla besta, né? Não, foi um jogo E, tenso, eu achei que vocês iam perder em alguns momentos. assim, os caras jogavam bem pra caramba. Foi Eu acho que, muito pegado o eu jogo. arrisco dizer que foi o melhor jogo que eu e o Lucas a gente jogou, né? Foi, E a foi. gente jogou, ganhamos por mérito, os caras não estavam errando tanto, eles tinham um saque bom, tinham um ataque bom. Por isso que eu acho que eles ficaram bravos. Sim, sim. Quer ver, ó, foi... Cadê? Perco toda hora esse negócio. Mano, o Fuengo é muito bom, gente. A gente precisa muito usar o Fuengo no... daqui pra frente, ó. Contra eles foi 21-19 e 21-18, cara. É óbvio que eles iam ficar putaço, né? Quem foi os pipoqueiros agora foram eles, né? Não foram nós. É, moleque. Mas eu lembro também que, cara, quando chegou ali na semifinal contra os irmãos Félix, né, da Suíça, primeiro que eles jogavam bem pra caramba, e segundo que vocês estavam, mano, só o pó da bagaça, né? Sim, sim. Nossa, você e o Lucas estavam jogando com coração ali, cara, sei lá como, velho. De verdade, foi inspirador, mano. Lá pesou o físico, a gente sentiu. Os caras tinham habilidade técnica superior. Era um jogo que dava para ganhar, né? Talvez assim, mas essa parte física pesa Mas bastante. tudo bem, né? Tipo, chegou numa Tudo hora que bem, vocês exato. estavam, tipo, cara, tudo bem, velho. Não tem problema de perder. Tipo, é óbvio que é chato, mas. E agora eu vou te fazer uma pergunta, Eric. Você e o Lucas jogaram alguns jogos aqui no Brasil. A maioria deles com certa facilidade, vocês ganharam. Teve alguns jogos ali que vocês tiveram mais dificuldade, principalmente contra o Max e o Alex e contra o Max e o Steven, né? Mas acho que nada perto do que vocês passaram no Mundial, né? Como foi jogar um jogo que você não tinha a menor chance de ganhar depois de tantos anos, Eric? Isso daí foi bizarro. Fiquei conversando com o Lucas, que é o que faz a gente crescer, né? Tem um jogo que você joga a sua vida, joga o máximo, saca o máximo que você consegue, ataca o máximo e perde. Isso é meio bizarro, assim, né? Porque normalmente aqui, como você falou mesmo, no Brasil a gente chegava até evitava formar essa dupla, né? Porque eu fui ver com o Lucas lá, eu e ele, assim, contando histórico de torneios, contando os jogos que eu joguei com ele aqui também, a gente fez 12 finais, né? 12 finais brasileiras aqui foi eu e Lucas, né? Então, assim, foi uma experiência bizarra, né? Ter gente muito melhor, saques que a gente não encostava na bola, né? Isso aqui no Brasil é muito raro, né? Normalmente o ace, ai, bateu torto na minha mão, foi ace, Sim. né? Saques lá que você não encostava na bola, a gente tentava arrumar a defesa e não conseguia encostar na bola. Então, assim, tem duplas ainda muito superiores, tem muita coisa a melhorar. E outra coisa que pesou também foi um pouco da falta de entrosamento, né? A gente viu que entrosamento pesa muito, as melhores duplas lá jogam juntas há muito tempo, né? E eu e o Lucas a gente começou a jogar junto o quê? 1, 2 meses antes do Mundial, né? Sim. Então, entrosamento da defesa pesou sim, né? Porque tinha erros bobos que a gente cometeu na defesa de a gente está no mesmo ataque, que um tinha que estar de um lado, outro tinha que estar do outro, né? Mas a gente aprendeu muito, com certeza. Perder jogos acho que ensina muito mais do que quando você ganha, né? Não, com certeza, com certeza. Acho que eu pensei bastante por isso também. Eu e o Zancan, a gente, tipo, é muito amigo, a gente, tipo, tá se dando super bem, a gente, nesses vários treinos que a gente fez aqui, né? Ah, teve isso, né? O Lucas não tava em São Paulo, então você não conseguia treinar com ele, né? Sim. Eu ainda conseguia treinar bastante com o Zanca. É,
Mas ali na hora do vamos ver é outra pegada, né? A gente jogou um campeonato só juntos, a gente chegou ali em terceiro aqui no Brasil, mas na hora ali do Mundial a gente compensou nos jogos finais muito mais pela energia do que pela técnica, por qualquer coisa, né? E aí, só finalizando o campeonato de seleções, a gente perde da Itália, a gente ganha do México de 4-1, né? E aí eu quero deixar bastante reforçado aqui que quem perdeu esse jogo fui eu. Mas tem um motivo de eu estar reforçando isso, porque eu já vou reforçar outra coisa bem legal ali. Que na verdade a gente perde um jogo que acho que ninguém entendeu o que aconteceu, né? Porque todo mundo ganha, vai assistir nosso jogo e fica. Como é que vocês estão perdendo esse jogo? E eu até hoje não sei explicar o que aconteceu. Com todo respeito à dupla do México, a gente era muito melhor. E Certeza. eles simplesmente acertavam tudo e a gente não conseguia acertar nada na defesa. E aí a gente quase consegue ali recuperar, principalmente quando vocês começam a assistir. O poder da torcida é bizarro, É né? bizarro, é Eu bizarro. prefiro jogar com torcida a favor, mas acho que eu não também pipocaria se eu tivesse torcida contra. Só acho que a torcida a favor faz eu melhorar muito, né? E ali a gente consegue recuperar 2, 3 pontos, mas a gente perde de 21-18 ali, 21-19, alguma coisa assim. E aí a gente vai jogar contra a Polônia, numa vibração muito forte do tipo, cara, a gente vai ganhar dos europeus e não sei o quê. E de novo ali, 2, 3 jogos, cara, muito no limite, né? E aí a gente perde de 4-1. E sim, quem ganhou este único jogo, aí sim foi eu e o Zanca. No melhor jogo das nossas vidas, né? Que eu falo isso pra todo mundo. Debaixo de chuva, contra os caras muito melhores. A gente foi ver a posição deles depois. Eles foram muito melhor que a gente no campeonato individual. Mas aquela chama do Brasil que eu comentei, unido a raiva de ter perdido pro México, assim, eu tava muito inconformado, assim, fiquei super feliz que a gente ganhou, mas aquilo tava me incomodando muito, sou muito competitivo, e aí aquilo deu uma energia extra pra ganhar ali, e aí foi uma pena que depois a gente viu que, putz, o resto dos jogos já tinham acabado, já tinham perdido, mas também jogos super pau, né? A Polônia não é uma potência europeia, mas eles têm, por exemplo, uma dupla muito foda, né, Eric? Que é justamente a dupla que você jogou, que, puto, o Ah, essa cara. dupla é importante a gente frisar também, né? Porque a gente chegou lá e falou, não é possível que essa dupla é número um, porque um dos caras da dupla polonesa tinha 51 anos, cabelo branco, né? Aqueles dreads, parecia um Papai Noel. Então o cara, assim, não tinha cara que jogava, né? Quando ele falou, tenho 51 anos, eu falei, não é possível, essa é a dupla número um da Aham. Polônia. O que o cara jogava era absurdo. A dupla dele era 10 vezes melhor que ele, né? Mas o que ele não comprometia, sabe? É um jogador que faz o básico. Tinha um saque bom, encaixava todos esses saques, não errava saque, né? Mas era um saque bom, que ele sempre fazia aquele backhand lá, não errava esse saque, acertava todos os levantamentos e a dupla dele matava todas as bolas, né? E o cara sacava. Mas teve outra que eu fui caçar, obviamente, falei, não é possível que a gente perdeu para esses caras, né? Fui caçar e eles jogaram o Tour Stop em Paris, né? Tour Stop, para quem não sabe, são os campeonatos oficiais da Spikeball, e pegaram pódio, né? E se classificaram para ser jogadores Premier, né? Então, assim, essa dupla aí com certeza é disparada a melhor dupla da Polônia. Já jogam juntos, né? Não sei se eles têm algum grau de parentesco, né? Mas são muito bons, muito consistentes e tem um jogo, assim, se não me engano, a gente perdeu 21-16, 21-16, né? Muito por conta do saque do parceiro do velhinho, mas a gente viu que aí o Alex, ó, não é unanimidade da idade, não. O Alex não é o melhor velho do Spikeball Mundial, né, Alex? Pô, a gente jurava que você ia ser o melhor Master, mas Tem vai ter vários, que, né? Vimos vai que ter tem que vários. treinar aí, ó. Vai ter que treinar mais, Alex. Cara, mas acho que assim, ó, a gente falou bastante sobre as nossas impressões técnicas e táticas, né? A gente falou muito de como o pessoal lê defesa, que é muito de entrosamento, né? Variação de saque, consistência, acho que isso tá tudo já incluso aí no nosso discurso. Eu
eu sou alguém que não procurei muito sobre os outros, né, os europeus e tudo mais, antes do campeonato. Você é diferente, você procurou tudo quanto é gente. Mas é inevitável a gente chegar lá e sair conhecendo uma galera, né? Porra, agora eu sei quem é todo mundo dos Estados Unidos, quem que é os principais jogadores das outras potências e tudo mais. E hoje pra mim, assim, se falar assim, cara, me fala os 5 melhores países, né, do mundo, eu não hesitaria em falar Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Áustria e Suíça. E a França tá aí nesse meio bolo, vai, as seis potências, vai. Eu acho que eu França trocaria França e Suíça, assim, França no masculino e Suíça no feminino. é tipo isso, por isso que fica ali Aham, um sim. misto. Mas a Áustria, por exemplo, mano, a Áustria é muito boa, cara. Tipo, eles têm muito. Tanto masculino quanto feminino. O feminino pegou em terceiro, né? Então, assim. E o masculino ficou em terceiro também, não ficou? Não, a Foi. Alemanha ficou em terceiro. Verdade, a Alemanha ficou em segundo no feminino. Então, assim, cara, impressionante, né? A gente vê que as outras seleções elas realmente estão num nível. Acho que a Bélgica tá ali quase, né? Ela colocaria a Bélgica logo em seguida, mas eu acho que tem um bolo de europeus que são muito parecidos, né? E eu diria assim que o meu grande objetivo para daqui 2 anos é botar o Brasil nesse bolo. Eu acho que sonhar com um top 6 ali é um sonho pro próximo, né? Para daqui 4 anos, por exemplo. Mas a gente se infiltrar nesse miolo de europeus com consistência e não tipo naquela de ai, putz, quase, ou ganhamos por pouco, né? É com consistência, ganhar jogos bons, perder jogos pau, né? Não sei o que. Eu acho que esse seria um lugar bem possível, dado que eles vão melhorar também, né? A gente não Sim, com pode achar que certeza. eles vão estagnar e só a gente vai melhorar, né? A gente tem que correr muito mais que eles, mas eu acredito muito no potencial, tanto nosso aqui, quanto no de vocês aí que estão ouvindo, né? Dessa galera que tem vindo, da galera que nunca jogou e vai estar jogando pra caramba daqui 2 anos, né? Que sempre tem, né? Eu joguei lá com os caras que começaram a jogar no meio da pandemia. Então jogam faz um Sim. ano, 2 anos no máximo, né? Tem gente que joga 8, 9 anos? Tem, óbvio. Esses daí normalmente são os top 10. Mas esse bololô europeu, mano, todo mundo começou a jogar na pandemia. Todo mundo assim, 90%, cara. É uma galera que viu um esporte ali que não tinha muito contato, que não sei o quê, que precisa de pouca gente, joga céu aberto e que começou. Aqui no Brasil pegou muito beach tênis, pegou muito futevôlei, essas coisas. Lá pegou, não muito, mas pegou bastante spikeball, né? O round net, né? E Com aí certeza. virou potência, né? Ai, ai. E aí, que mais aqui, ó, Eric? Principais potências, surpresas e inspirações. O que Surpresas você e tem a inspirações. dizer aí? Acho que essa parte de inspirações, acho que pra mim foi o que mais pegou, né? Ver lá aquela final, principalmente de times, né? Canadá contra Estados Unidos. Acho que aí entra tanto inspirações quanto surpresas, né? Eu acho que até o próprio Estados Unidos não esperava ganhar, ser campeão com um placar de 3-2 no masculino, né? Eu acho que eles esperavam ganhar aí um 5-0, um 4-1, mas esse 3-2 foi muito bom, né? A gente até chegou a comentar lá, foi muito bom que eles foram campeões com 3-2, porque senão corria o risco de virar mais um basquete aí, né? Eles mandam a seleção alternativa, que eles vão ser campeões, mas o Canadá incomodou e jogou muito, né? O Canadá jogou demais lá, uns lances absurdos. E não tem como não se inspirar, né? Tanto os americanos como os canadenses têm uns saques ridículos, né? Saques que eles abrem o quê? Um ângulo de quase 180 graus lá no saque. Então, assistir eles ao vivo é outra história, né? Não sei você, mas acho que a gente chegou a comentar isso, né? Que a gente viu uns lances depois gravados que a gente viu ao vivo e é muito diferente, né? No Nossa. vídeo parece que o cara foi lá e fez o que? Deu um tapinha na bola e foi ponto. Ao vivo lá você vê que é uma cacetada na bola que não tem comparação. Não, Então ver o nível de jogo dos caras lá é uma experiência única, né? E esse do Estados Unidos e Canadá é 3-2 e um dos jogos
que foi o do. Ah, eu vou falar o nome dos caras, depois vocês procuram, né? Que é o do Assisted Touch, que é essa dessa camisa, que é o Buddy e o Clark, contra a melhor dupla do Canadá, que é o Coté e o Emerson, né? Que é o DN. Eles são os Swamp Donkeys. E aí foi 2-1 para os Estados Unidos. E assim, quando o Canadá ganha o segundo set, né, que foi 1-0, aí 1-1, quando ele ganha esse 1-1, todo mundo fica de cara que o Canadá ganhou, tipo, e o Buddy tinha sido campeão, né? O Buddy e o Clark tinham sido campeão no individual. E o terceiro set ali é decidido só depois do 14-14, né? Então, assim, Sim. se o Canadá ganhar esse set e todo o resto mantém, o Canadá é campeão. Não é que assim foi o Canadá ganhou tudo de 2-1 e os Estados Unidos ganhou tudo de 2-0. Não, o Canadá ganhou de 2-0 um jogo, ganhou de 2-1 outro jogo. Os Estados Unidos ganhou de 2-1, 2-0 e 2-0. Então assim, foi muito, muito, muito no limite. No total Foi. de sets, os Estados Unidos ganhou 2 sets a mais só. Sim, sim, Você tá exatamente. louco, velho. A gente achou que ia ser 10-0, né? A gente Sim, comentou sim. A várias previsão vezes. inicial acho que era essa, né? Por É. mais que o Canadá tivesse uma dupla ou outra boas lá, eles mostraram que as 5 duplas deles são muito consistentes também, né? Não, foi animal. A gente viu o cara sacando match point contra segundo saque ace. Ace de esquerda. Eu vou falar devagar. Era match point contra. Então, assim, ó, eu estou sacando e se eu errar, o outro time ganha o jogo. É meu segundo saque, ou seja, eu não tenho outra chance. Eu sou destro e faço um ace de esquerda. Com um Tipo, puta saque angulado. foi o Vini, né, velho? O, Foi o o Vini. Vini é embaçado. Procurei depois o Vini do Canadá. Tipo, mano, ele é um. Acho que, sei lá, É da top dupla 3 Wasabi, se alguém quiser procurar, é o Wasabi. top 3 sacador do mundo, Vini? Se não for o melhor? Ah, eu arrisco dizer que ele é um dos melhores, é top 3. Eu hoje colocaria ele no top 1. É. Mesmo os americanos lá, o Piccone, o Hamilton lá, eles têm saques muito absurdos, mas esse Vini. Não, o O Vini cara é jogou um absurdo. jogo lá de semifinal de Tour Stop e fez o quê? 14 aces numa semifinal de Tour Stop. Fez 9 seguidos, não foi um negócio assim? 9 seguidos e vinte e 14 um no a total em um cinco jogo. Em um jogo, 21-5. Né? Não Pra faz o ver menor aí. É uma sentido. semifinal, não era uma dupla besta, né? É outro nível, é outro nível. Então, isso daí assistir ao vivo, não há YouTube que consiga transmitir o que é assistir isso, tá? De verdade. É absurdo. É absurdo. Ver o efeito, a corrida, a dedicação, os saltos. Porque assim, quando você olha num vídeo, você não, primeiro que você não tem a profundidade real da parada. E segundo, que você não pega detalhes porque a câmera tem que estar na bolinha. Então você vê um cara correndo pra caralho, recupera uma bola, e aí a câmera acompanha a bola. Você não vê esse maluco que correu pra caramba tendo que Voltando. levantar, sair correndo, receber uma bola fora do set e soltar a cacetada. Quando você vai ver, quando a câmera passa, ele já tá no set pronto. Aí você fala assim: ah, ele tá É ali fácil, pronto. né? É Fácil. fácil, é só bater. Na hora, cara, é absurdo, assim. Então, assim, já fica até o recado que planejem, tá? Se tudo der certo, vai ser daqui 2 anos. Já planejem férias pra ir assistir. Ah, mas eu não vou jogar. Não interessa, vai assistir. Pega ali, vai ser na Europa. Porra, não sei, cara, junta a grana desde já pra você passar uma semana na Europa. Dessa uma semana, pega alguns dias e vai assistir o Campeonato Mundial. Se for nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, onde quer que seja, cara, vale muito a pena. Se você gosta do esporte, se você gosta de competição, se você gosta de integração, cara, é animal. É animal. Eu vou. Como jogador ou não, eu vou. Já tá decidido, já comecei minha reserva financeira pra isso, porque não tem como eu perder os próximos aí, não tem como eu perder, a não ser que realmente algo me impeça de ir, porque é um evento que não dá pra perder, cara. Você perderia algum, Eric? Não dá pra perder, Não não dá, dá pra velho. perder. Depois que a gente vive o primeiro, é uma coisa única e é uma evolução. É um esporte em evolução, queira ou não, né? E você acompanhar, poder acompanhar de perto essa evolução, acho que
quem tiver a oportunidade tem que. Vale muito, muito, muito o investimento. Sim. Nossa, não, muito louco. Cara, qual foi o seu maior aprendizado, velho? Tenta pensar aí e me diz. Meu maior aprendizado assim de bate-pronto é que a defesa importa muito mais do que a gente imaginava, né? Assim, no alto nível, acho que a defesa é mais importante do que o saque, porque todo mundo que está em alto nível saca bem, né? Não tem ninguém lá na elite que tenha um saque ruim, né? Então, o que faz a diferença e a própria dupla campeã do individual mostrou isso é que a defesa é fundamental, né? E outra coisa é o ataque da elite, todo mundo se joga, pula sobre o set, né? E é uma coisa que pouquíssimas pessoas aqui no Brasil fazem, né? E a defesa, você precisa se jogar, você precisa buscar a última bola, e é uma coisa que a gente não valoriza tanto, né? Falar, deixa essa para depois, na próxima a gente recupera. E lá não tem bola morta, não tem jogada perdida, tanto que saem os lances absurdos porque eles não desistem, né? Então acho que assim, organizando um pouquinho mais meu pensamento, defesa é fundamental, saque é obrigação, né? A gente ter um saque bom é obrigação e começar a desistir menos das bolas. Uhum. Acho que esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção, assim. Você aceita sair de algum campeonato com seus shorts branco daqui pra frente, Eric? Pra você ter ideia, meus shorts lá foi pro lixo. Ah, Não o meu tinha também. chance. Ficou tão imundo assim. Eu até pensei em enquadrar, mas falei, não, fica de lembrança pra Bélgica. Cara, não tem como, né? Acho que pra mim, eu vou. Um ponto que é óbvio que eu tenho que falar, que é a parte da organização. Um dos meus maiores aprendizados é que dá pra fazer campeonato. E assim, quando eu falo isso me dá qualquer coisa que dá pra fazer, né? Cara, se os caras conseguirem 4 dias fazer um campeonato com 1.200 jogos e 500 pessoas, dá pra fazer qualquer tipo de campeonato. Né? A gente se vira, a gente faz. Pode não ser da forma mais justa e perfeita, mas um campeonato a gente entrega pra vocês, né? Aprendi muito isso. Então pode ter certeza que eu vou compartilhar todo esse conhecimento aí com quem quiser, porque dá pra fazer, né? E eu digo que dá pra fazer e dá pra fazer no Brasil e eu ouso dizer que dá pra fazer melhor do que foi, porque essa é a ideia, você ir aprender e fazer sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor. Da parte técnica, para não ser repetitivo, o que mais me chamou a atenção é a questão do levantamento, porque o levantamento ele não precisa ser mega perfeito no sentido de que a bola precisa ir no meio do set. O que eu mais vi é a bola tem que sobrevoar o set. Porque aí o ataque, quando o Eric fala que saque é obrigação, saque é obrigação no sentido, saque bom é obrigação. Cara, o ataque é assim, ó, você tem que acertar a rede, cara. Porque senão você não joga. Então se você quer ser bom, você tem que acertar a porra da rede. E aí você tem que acertar a rede numa área considerável, né? Você não pode só acertar a rede quando a bola vai lá bonitinha. Então isso facilita muito o levantamento. O que a gente viu de levantamento, que o cara dá um passe reto, né? Que ele não Uhum. sobe, ele vem de cima para baixo, né? Então você bate com a mão acima da sua cabeça, por exemplo, né? Faz a conchinha. Ela vai reto e aí só cai. E ela sobrevoa o set. E aí tem um maluco gigantesco, uma mina sem noção, batendo essa bola na rede e isolando essa bola. Fez eu entender que não necessariamente a gente precisa toda hora se preocupar em fazer um balãozinho para a bola cair certinho no meio do set. É óbvio que, dependendo do nível, você começa com um balãozinho. Mas no nível que a gente vai chegando de melhorar, de excelência, de, né, tentar chegar perto de alguma coisa, perto da perfeição, cara, dá esse tapa sincero por cima da rede e aí, mano, o cara tem que matar, velho. Aí o pessoa do terceiro ataque, do terceiro toque, que tem que acertar. Né? Você já fez a parte difícil, que é pegar uma bola que não veio na mão e jogar ali no meio. Porque se você erra o set, aí o erro é do levantamento. E não importa Sim, se a sim. bola veio ruim. Cara, se a bola veio ruim é porque o saque foi bom, né? Então sempre considerando nesse sentido. Mas, cara, você meteu essa bolinha ali e aí fez eu entender como que os caras acertam tanto ataque. É porque o levantamento, ele não é perfeito. Ele só é sempre no mesmo lugar. Como? Cruzando o set. Ele vai sobrevoar o set, sempre, óbvio, numa altura
razoável e os caras têm um ataque teleguiado, né? Porque eles já estão acostumados a bater desse jeito. E aí é Sim. algo que a gente vai começar a fazer muito aqui. Vocês vão começar a ver muito mais esse tipo de levantamento, né? Nos nossos jogos, que é o jeito muito mais fácil de atacar do que parece, né? Uhum, com certeza. E você falando tudo me veio outra coisa também, né? Que eu conversei lá com o pessoal e acho que uma coisa muito importante que a gente está começando a desenvolver são as comunidades, né? Boa. Comunidades são o que faz o esporte crescer no país, faz o nível crescer, a competitividade aumentar, né? E agora a gente está formando, né? A gente tem comunidade de São Caetano, tem Campinas, tem Tabuão, né? Tem a própria Liga aí que a gente pode considerar uma Uhum. comunidade. Tem o São Paulo a pessoal. gente precisa, Não, eu ia precisa falar arrumar que um tem o pouquinho mais. pessoal fora de São Paulo que tá crescendo, né? O pessoal lá do Recife, Salvador, Governador Verdade, verdade. Valadares. Tinha o pessoal de Palmas que deu uma sumida, o pessoal lá de Curvelo também, a galera lá no sul que joga. Realmente, assim, o pessoal do estado aqui de São Paulo tá mais organizado. Então, assim, até se inspirem nessa galera para movimentar as comunidades de vocês que não é daqui de São Paulo, tá? A gente quer cada vez mais espalhar o esporte pro país inteiro, não quer deixar um negócio só para São Paulo de jeito nenhum, né? Então, vamos se movimentar. Mas realmente, o Eric vai continuar falando, mas a quantidade de pessoas que falava assim, ó, a seguinte frase: "Ah, não, porque eu jogo no meu clube". Exato. E eu ficava tipo, eu não tenho um clube, porque São Paulo é lamentável. A gente não tem um clube em São Paulo, não tem um grupo de jogos em São Paulo. O Spikeball SP morreu. A gente precisa reviver esse negócio, né? Então fica aí o puxão de orelha, Alex. Mentira, não é culpa do Alex. Mas. Continua aí, Eric. Não, não, acho que é isso, né? A gente está nesse caminho agora, queira ou não, esse pós-pandemia, a gente já está começando a crescer de novo. Acho que é trazer esse aprendizado aí, né, de organizar clubes realmente, né? Eles fazem muito campeonato interno dos clubes, né, que não entram para ranking, não contam nada, mas é que eles falaram, ó, campeonato é o que faz você aprender a jogar o jogo de verdade, né? Fundamento é obrigação, você treinar com seu parceiro, treinar sozinho, mas campeonato é o que faz você aprender a jogar, né? E quanto mais campeonato, mais competitividade, mais exigido você é e faz o nível crescer, consequentemente, né? Então a gente precisa focar mesmo nesse crescimento das comunidades, né? Criar essa sensação de unidade, né? Que acho que esse é o caminho aí para a evolução do nosso esporte no Brasil, né? Boa, eu também acho. Acho que a gente precisa investir nisso. E quem sabe aí eu e o Eric a gente não começa a brincar com umas coisinhas dessas também. Fica no ar aí. Teve algumas pessoas até que já pegaram uns Fica no ar aí, tudo que a gente quer spoilers. fazer. Eric, eu falei um pouquinho das minhas expectativas. Quais são as suas expectativas pro próximo Mundial? Minha expectativa, sinceramente, é ainda estar jogando. Ah, não, porra, se Daqui a eu tenho essa dois, eu espero, expectativa. pelo menos daqui aos próximos 3 mundiais, quero estar jogando. É, assim, talvez dar preferência. Eu, pessoalmente, gostaria muito de jogar o misto. Se viessem, escolhe uma categoria, você tem que jogar uma categoria. Eu jogaria o misto em todos os próximos mundiais. Ele quis dizer Óbvio só que. no outro, porque no próximo. Mas, assim, minha expectativa é essa, né? Quero trabalhar muito a nossa seleção, nosso esporte interno aqui, porque eu não quero que a gente seja óbvio, né? Ah, quem são os 10 melhores? Ah, são esses, né? Quero que a gente tenha essa dificuldade de ter que escolher o quê? 10 melhores homens entre 60, né? A gente fala, putz, se o primeiro jogar com o 50º vai ser uma dupla muito forte, né? E é o que faz a gente melhorar também, né? De chegar num campeonato e não ter uma dupla favorita, né? Então, minha Sim. expectativa para os próximos mundiais é a gente transformar o Brasil num país muito consistente, muito forte, né? Eu acho que outra expectativa que a gente tem e é em relação às mulheres, né? É ter Com uma certeza. comunidade feminina maior, é a gente levar o máximo de mulheres pra jogar, né? Eu acho que a gente tenta o máximo como homens aqui fazer isso, né? Então a gente conta muito com a ajuda das mulheres porque eu vou falar pra vocês.
Ah, mas puta, o jogo ele é mais legal do masculino, não sei o que, blá blá. Mano, o jogo das minas é muito foda. É muito foda. Acho que um pouco da potência do ataque ser menor, pelo biotipo mesmo, faz com que. Assim como no vôlei, né? O vôlei feminino é muito mais legal que o vôlei masculino. Porque o vôlei feminino tem muito mais rally. Né? Então eu acho que tem tudo pro Roundnet caminhar para esse lugar. Hoje o jogo feminino ele é muito legal. Né? Ele é muito, muito, muito. Ele não deixa nada, nada, nada a desejar para um masculino. Né? Tem meninas lá que a gente viu que jogam um absurdo, um absurdo, sem brincadeira, assim, né? E a gente quer muito ver esse nível chegar no Brasil. A gente tem a Rafa, que mora fora, né, do país, que a gente conheceu lá, que o Eric jogou junto. Ela tem um nível assim muito grande de roundnet, assim, ela joga com as melhores lá, né? E é aquilo, cara, jogar com os melhores faz você ser bom, né? A Letícia de Santos que foi jogar junto, cara, melhorou muito também nesses últimos tempos, né? Não deixou nada a desejar lá, jogou pra caramba, ganharam vários jogos as meninas, né? Puta, Eram deu vários jogos. vários jogos, deu muito, muito orgulho de ver ela jogando assim. E, de novo, cara, entrosamento zero, porque elas se conheceram lá, né? Assim como Exato. o Rafa conheceu a Rafa lá, se conheceram lá. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso o que só as duas fizeram. E aí no próximo tem que ser às 6, ou às 8, às 10, às quanto a organização permitir. Eu quero que a gente consiga. E é a mesma coisa, precisa de 6? Puta, qual dessas 20, qual dessas 30 a gente vai levar, né? Então temos um trabalho aí como comunidade, como castores, como a Ah, associação. como o Brasil, acho que é, porque acho, não sei você, mas eu ficava um pouquinho incomodado, assim, de ver as nossas meninas ganhando o jogo, mas a gente não ter uma seleção completa, né? Sim, Que tanto você que a via gente alguns jogou com a países lá com. Colômbia, né? Exato, a gente misturou com a Colômbia, mas sabendo da qualidade das meninas que a gente tem aqui, né? Mesmo as que já jogam, assim, a gente sabe que dava para ganhar muitos jogos, né? Dava, cara. E via e Puta, falava, putz, dava, se as meninas estivessem aqui, se a gente tivesse com a seleção completa, dava para ter ido muito mais longe, né? dava. Então, acho que esse é um objetivo que, como Brasil, a gente tem que ter, né? Levar uma seleção feminina completa, porque dá pra gente fazer bonito nessa categoria, sim. Aham. Ó, pra indo a reta final aqui do podcast, tem mais dois temas que eu quero trazer. Que a primeira é promessas para a próxima seleção. E a última é um tópico surpresa aí que eu vou falar que você vai gostar. Boa. Promessas no sentido de jogadores promissores? Jogadores que você acha aí que podem estar na próxima Mundial. E aqui, gente, ó, sem compromisso com ninguém. Ninguém vai se sentir melhor ou pior aqui. É só a gente falar um monte de groselha, tá? Eu vou começar com, acho que a opção meio óbvia aqui. A gente tem um rapazinho ali, ambidestro, com porte físico favorável. Eu acho que se Luiz Felipe treinar bastante. Ó, eu vou falar que o Zancan tá fora da seleção, viu? Se o Luiz. Que de canhoto a gente tá bem com o Luiz, viu, Zanca? Porque esse seu ataque aí, ó, tá com nada na Europa, viu? Não, o Luiz com certeza é um cara que tem muito aí pra agregar, né? Pouco tempo que ele joga, ele. Putz, a gente foi jogar aí o fim de semana passado, né? O ataque dele já tá muito melhor, né? Se a gente der uns toquezinhos assim para afinar esse saque dele, putz, ter um saque ambidestro vai agregar muito na seleção. O próprio Pablo, dupla dele, o Toque Toque, Eu diria não isso, eu deixa diria nada a que se a gente desejar. desse um toque-toque. Mas é uma dupla aí que tem muito potencial, que logo logo aí vai estar incomodando na Ouro, com certeza, né? Vai estar brigando por uma vaguinha aí na seleção. Eu acho que o grande diferencial deles é ser dupla. É Exato. eles jogarem sempre Entrosamento. juntos, em entrosamento, e quem tá falando aqui é quem é conhecedor da causa, né? Tá cortando um pouquinho o seu áudio. Ah, bom, beleza, espero que aqui esteja normal, mas vamos ver. Mas acho que a grande diferencial ali é o Pablo e o Luiz jogarem juntos, né? Mas realmente, assim, o Luiz ele é diferenciado por conta dessa questão da ambidestralidade, digamos assim. E acho que até postura mesmo, assim, ele tem. Ele pra mim é o meu top um dos que não foram assim. Eu diria que ele é o. Eu acho que ele é um puta potencial que a gente tem.
Bom, Nessa já. eu tô com você. Além de jogador, né, a pessoa, a gente viu isso também é muito importante, né? No round net, acho que desculpa a palavra, mas tem pouquíssimos cuzões, Não né? tem. Nossa, Não muito tem, raro. não Tanto tem. que quando o cara deu um chute. Mano, quando eu falei que o cara deu um chute no set, não é que ele deu uma bica. Ele encostou o pé, tipo, meio que puto assim, sabe? Nada demais. E aquilo já chama atenção. Tipo, caramba, como assim? Né? Tipo, no futebol a gente vê gente chutando a cabine do VAR, sabe? Tipo, e é normal, assim, tipo, não, cara, isso é totalmente inadmissível no mundo do roundnet, né? Então, tanto que a gente acha muito estranho quando vem muita gente do futebol jogar roundnet, né? É uma quebra muito grande, né? E a gente tem que educar, a gente tá aqui pra ensinar que não é assim, não é o estilo que vai dar certo no roundnet. O Com roundnet é certeza. paz É e um ponto amor, né? exato. É importante, né? Porque mundial, valendo o quê? Título mundial, tinha fair play sempre. Fair play sempre, né? Sim, tá em dúvida? Beleza, volta o lance, né? Tá, discordou, é isso, não tem discussão, né? É uma coisa que no Brasil a gente às vezes ainda tem, como você falou, né? Público do futebol, a gente joga muito futebol, tem essa de briga, tem essa de malandragem, Não, e Roundnet não tem nada disso, né? não, ó, malandragem não existe. Não É existe. verdade. Esse é um aprendizado. Puta, vamos voltar no aprendizado? Não existe isso, cara. Final, jogo, mano, final, com três caras olhando, observando o jogo, uma dúvida de aro, os observadores viram e falam assim, ó, foi aro. Cara, quem não concordava cala a boca e vai pro próximo ponto. Tipo assim, Exato. você pode ficar puto, você pode, tipo, discordar, mas aceita e vai pro próximo ponto. É isso, cara. É assim, é aceitar quando você tem uma opinião diferente do outro, por mais que você tenha a maior certeza do mundo, cara. Se o árbitro ali falou, você simplesmente fala, beleza, eu vou pro próximo ponto, eu recupero no próximo. E não tem discussão. Teve um puta lance lá que, cara, eu e o Eric, a gente tem certeza absoluta que foi aro. Mas assim, certeza absoluta. E os observadores deram bola limpa. E a dupla que tomou tinha certeza absoluta que foi aro, porque talvez eles tivessem visto a mesma coisa que eu e o Eric vimos. Eles não reclamaram nada. No máximo ele falou assim: ah, eu acho que foi, mas tudo bem. E foi pro saque, cara. Acabou ali. Exato. Uma Acabou. final. Uma final. Foi um saque com o pé. Foi tipo. Mas enfim. Vamos pro outro nome aqui? Ah, Pra mim, o Alê, assim, São Caetano? vendo. Exato. Alexandre Nishida, o cara também tem um potencial muito grande, assim, o que ele melhorou nos últimos torneios, né? Tem uma batida potente, tem um saque aí que ajustando mais uma vez alguns detalhes, né? Tem tudo para ser um bom jogador, é uma ótima pessoa, né? Então, assim, no espírito do Round Net é um cara que consegue agregar bastante, né? Boa. Ah, Puxando um pouco da velha guarda, tem um cara que eu ainda acho que se voltar e se treinar direito, ele tem tudo pra, mano, arrebentar, que é o Kelvin. Ele não vai ouvir esse negócio porque ele não liga mais pro esporte, mas assim, ele é daqueles que jogava antes da pandemia e tudo mais. E ele, assim, tem uma potência no saque bizarra, a nível americano mesmo, assim, muito forte, né? Muito forte mesmo. Ele tem uma certa agilidade ali e ele é atleta, né? Ele já jogou diversos outros esportes, né? Mas, assim, eu não acho que ele vá porque por prioridades, mas que a gente tem um potencial desperdiçado aí, a gente tem. com certeza. Né? Ah, e pegando de velha guarda também, a gente tem o Senna, né? Que é um moleque que, puta, a gente já mencionou no primeiro episódio, né? Mas se voltasse a treinar, chance aí de ser top 1 do Brasil grande e ir longe no Mundial, né? O Sim. cara, sem treinar, tem saque nas duas mãos, tem uma batida boa, tem uma defesa boa. O cara se joga, sabe se jogar, né? É, Tanto que a gente mencionou lá que quando eu joguei com ele, a dupla encaixou muito por causa disso, né? Nós dois, a gente não desistia de bola, a gente busca umas bolas difíceis e foi. É um cara aí, um nome que acho que tem que estar nessa nossa lista aí. sim. Cara, acho que lá de Campinas foi a galera que joga bem pra caramba. O Brian, ele joga bem também, mas acho que ali ele tem que
se estabelecer melhor com o Henrique, fazer mais treinos e tudo mais. Ele tem uma energia muito boa. Ele é uma das pessoas mais queridas. Nossa, eu adoro o Brian, mas acho que ele ainda tem bastante técnica ali para melhorar. Né? Ele já vem muito tempo no mesmo nível. Eu quero ver ele cada vez melhor para poder falar que ele pode estar na seleção. Acho que ali tem uma escadinha maior ali. E eu diria que em São Caetano, cara, eu gosto bastante do jogo do Felipe, velho. Né? Eu Felipe. acho ele meio durão, fica aqui, Felipe, meu elogio pra você. É, acho ele um pouquinho durão, mas a gente viu gente durona que, mano, joga pra cacete também, então isso não é nenhum demérito ali. E eu acho que ele aprende muito rápido, cara. Você fala, dá um Sim, toque sim. pra ele, ele já tá aplicando no ponto seguinte, né? É alguém que a gente conversa muito menos, né? A gente conversa muito mais com o Felipe, com o Luiz, depois com o Alê, né? O Felipe muito menos, mas é um cara que tá muito disposto a aprender sempre, né? E acho que ali o problema de São Caetano, para todos, né? Até isso inclui o Emerson, o Danilo, a, a Sara, né? A Marina acabou saindo, mas é a inconsistência de duplas, né? Toda hora eles estão jogando com uma dupla diferente, não sei o que, isso não acaba não pegando muito ritmo. Todo torneio é uma surpresa, todo torneio é uma adaptação, e aí não fica aquele negócio de, pô, Eric, a gente chegou em terceiro. Eric, a gente chegou em segundo. Eric, agora vamos pro E dá para primeiro. É uma melhorar, né? Uhum. escadinha, né? Aí você joga com um, chega em quinto. Aí você joga com outro, aí chega em nono. Aí você joga com aquele de novo, puta, aí fica em sexta. Aí, tipo, não tem essa consistência, né? Diferente ali do pessoal de Tabuão, que tem o Tok Tok, tem o Spiders, né? E aí, falando do Spiders, eu acho que o Pedro, ele pode se inspirar muito no Clark. Então, Pedro, fica a dica Com de você certeza. assistir vídeos do Clark Marshall, tá? Que ele é um cara de Para mim, ele é o nosso 1,90 m. Clark Marshall, com Ele certeza. é um cara de 1,90 m, grandão, do jeito que você é. E, cara, assiste que pra você ver onde você pode chegar. E a gente tem nosso professor de skate, Thiago Araújo, né? Que acho que precisa ser um pouquinho menos estabanado. Acho que ele é muito agitadão. Ele acho que precisa se centrar um pouquinho mais pra melhorar. Né? Acho que falando um pouquinho da galera aí, até incentivar esses grupos aí que estão crescendo, né? Principalmente esses dois que a gente tem bastante contato. Mas eu ficaria bastante ali com os primeiros nomes mesmo. Acho que Luiz e Ale são grandes concorrentes a dar muito, 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 muito trabalho. Mas é aquilo, cara. É a caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 6 meses. A gente pode estar aqui queimando a língua e tem uma galera aí que a gente nem sequer falou e tá dando um pau em um monte de gente aí. Isso que é o da hora Quero do muito que sim, esporte. quero muito que sim. Cara, e só pra finalizar, eu acho que é muito legal a gente compartilhar com a galera a nossa resenha como seleção, velho. Cara, e é um ponto muito específico, tá? Primeira noite, a gente sentou ali numa varandinha, todo mundo ficou trocando ideia, ficou rindo, zoando, se divertindo ali, já criou uma energia super da hora. Cara, a gente nem se conhecia, velho, né? Porra, eu nem conhecia o Renan direito. O Renan eu vejo toda hora em Campinas, nunca tinha trocado ideia com ele. Puta pessoa fenomenal ali, a gente trocou muita ideia, velho, né? E aí a gente foi se conhecendo. Aí no segundo dia, torcemos pro Eric, pra Rafa, ali misto, legal e bacana. Chega no terceiro dia, né? No segundo dia de competições ali, todo mundo concentrado, né? Aí chega no final do dia, todo mundo assim, perdemos um monte de jogo, ganhamos um jogo aqui, um jogo ali, todo mundo meio podre, cansado. E chega a noite, 10h30 da noite, a gente no chalé. A gente falou, galera, todo mundo junta num chalé aqui, né? Vamos ficar resenhando e tudo mais. A gente começa a jogar um joguinho lá que o Max ensinou pra gente. É uma variação de Spike Ball ali, bem amistosa. Numa sala de, sei lá, mano, 10 metros quadrados. Tinha 12 pessoas correndo em volta de uma mesa pra não deixar a bolinha quicar 2 vezes no chão. Depois de um dia inteiro de jogos, todo mundo cansado, moído. A gente não parava de rir e se divertir. E com zero gota de álcool, hein? Era só pela resenha, cara. Foi muito divertido. Acho que esse foi um dos ápices, assim, sabe? Tipo, quando você tá mais fudido de cansado físico, você tira energias pra se divertir com seus amigos, sabe? Tipo, Sim. puta, isso foi animal, cara. Foi animal.
Não, com Nossa. certeza. Acho que o ambiente de seleção assim foi muito melhor do que o esperado, né? A gente viu realmente que as pessoas que chegaram lá chegaram por mérito e chegaram porque são pessoas fenomenais, né? Não só jogadores, né? Então, acho que toda essa experiência aí de seleção foi maravilhosa, né? Cara, acho que é isso aí, 1h30 aí, quase, né? Acho que de gravação. Episódio longo esse. Espero que vocês tenham aproveitado aqui, sentido um pouquinho de como foi o Mundial. Daria pra gente fazer um episódio de 5 horas. Ou mais. E assim, somos nós dois. Se vocês chamarem todo mundo. Eu nem falei da balada, porque acho que isso daí fica só pro presencial, entendeu? Vocês não precisam saber o que aconteceu na balada, assim. Não teve nada demais, foi só dança, diversão, risos. Mas é óbvio que tem umas situações constrangedoras, tipo eu não saber quem que é um dos caras da seleção americana lá. E aí tá gravado, e aí o Zerbet me enche o saco por causa disso, ele... Você não sabe quem é Max Model. Mas, em contrapartida, o Zerbet não sabia quem era Peter John Showalter, né? Então fica aí, É né, que isso daí Zerbet? já é da velha guarda, Não né? interessa. GOAT é GOAT, velho. O cara foi top 1 dos Estados Unidos por 3 anos, velho. Ah, esse cara aí é. Ah, eu não sei quem é Michael Jordan, eu só sei quem é Stephen Curry. Ah, mano, ô, me respeita, ô, Zerbet, pelo amor de Deus. Eu peguei um cut do Showalter e fiz um ataque de esquerda nele. Aliás, isso foi muito legal. O Eric já tinha ido embora, a gente arranjou um joguinho amistoso com esse cara aí. Que, mano, não sei se vocês sabem quem é, mas procura. PJ Showalter. Ele foi o melhor dos Estados Unidos junto com o parceiro dele por 3 anos seguidos, 2 anos seguidos. Tipo, Três, ele três. revolucionou o jogo, ele criou o saque Fuengo, né? Então, assim, foi um momento épico, né? Uma pena que o Eric não tava. Eu queria muito ter feito esse jogo com o Eric, por tudo que a gente passou junto, mas assim, eu joguei com o Lucas, então tá ótimo também, né? É o Lucas, maravilhoso, velho. Jogou eu e o Lucas contra o Zerbet e o Showalter, né? Joguei com o Showalter também. Assim, foi maravilhoso esse último dia. E aí, só falando da camiseta, né? Uma das coisas que a gente faz nesses eventos mundiais, né? É fazer trocas, né? Então a gente tá vestindo aqui a camisa do Assistive Touch, que é a dupla, que é o nome da dupla do Buddy Haymon e do Clark Marshall, que são os campeões mundiais, que são a única dupla que não perdeu nenhum jogo no Mundial, tá? Esses dois caras são as únicas pessoas que não perderam nenhum jogo no Campeonato Mundial inteiro, né? Talvez a Cara Rui também não perdeu, porque ela ganhou o misto. Não, ela não Não, foi campeão no. ela perdeu no Ela feminino. não foi Perdeu no campeão no feminino. individual, né? Então esses dois caras são os únicos que ganharam todos os jogos que jogaram. E aí a gente, cara, trocou ali, né? O Eric presenteou com uma camisa, ele deu essa em troca. E aí, quando eu fui pegar a camisa do Eric, porque o Eric já tinha ido embora, o Buddy virou pra mim e falou assim: bonita sua camisa. Eu tirei e falei: Tó, pode ficar. Qual que é a chance que eu vou perder de dar a camisa com o meu nome pro melhor jogador do mundo, não é mesmo? E aí ele falou assim, pô, sério, você quer uma camisa minha? Falei assim, mas eu não quero troca, eu quero que seja um presente. Eu te dei um presente, você me dá um presente. Ele, beleza, então eu ganhei de presente também. Então agora estamos uniformizados aí. E a gente tem várias outras camisas. Isso daí é um escambo, assim, muito legal. E eu vou falar, o Brasil mandou muito. E sim, eu tenho participação nisso, então de nada aí. Porque a gente levou camiseta pra caramba pra trocar. E muitos, 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 muitos países falaram: a gente só tem essa. Putz, podia ter trazido mais. Nossa, que boa ideia. A gente chegou a fazer uma feirinha no último dia. A gente botou todas as camisas que sobraram ali no salão de jogos. O pessoal tava jogando lá pebolim, ping-pong. E a gente falou assim: ó, o Brasil quer patrocinar esse jogo. Quem ganhar vai levar uma camisa da seleção. Foi mais de 20 pessoas jogar o joguinho lá pra ganhar a camisa do Brasil. Então, assim, foi uma festa. No final do campeonato, todo grupinho que você olhava tinha alguém com a camisa do Brasil. Então, assim, ó, se tem um bagulho que tá espalhado pelo mundo, é uniforme da seleção Do Brasil. brasileira de Roundnet. Então, assim, E foi, se não a top um, tá no top 3 das mais bonitas aí do mundo, hein? Pelo amor de Deus. como conjunto, eu diria que é top 1. Porque isoladamente
tinha camisas assim. Eu, particularmente, Egito e México tinham duas camisas pra mim que eram lindas. Lindas. É que eu gosto muito de camisa rosa também, né? E tinham detalhes ali, né? Mas como conjunto, não tem como, cara. Os caras queriam a calça, velho. Tipo, eu troquei a calça por uma bermuda, velho. Porque. Porque a calça eu posso comprar aqui, velho. A bermuda eu não vou conseguir comprar, tá ligado? Então também tem um pouco disso, sabe? Troquei um boné por dois, porque eu falei, mano, qual que é a chance de eu ter esse boné, sabe? É também se desapegar um pouco. Troquei camisa pra dar de presente. Então, cara, isso foi muito legal. Esse escambo assim é top de bola. Mais um ponto pro Mundial aí, né? É. E aí, fica aí pro próximo Mundial, barraquinha dos países, barraquinha de vendas. Ah, não falamos, ó, eu sei que isso é a última coisa do cash aqui, ó, mas ó, me decepcionou muito não ter nada pra comprar do Mundial lá. Não tinha um chaveiro pra comprar do Mundial. Eu imaginei que ia ter camisa, pelo menos. Eles tiveram um problema com camisa lá, de ficar preso em alfândega, mas isso não vem ao caso, porque não tinha nada. Eu queria comprar um blusão, sabe? Eu queria comprar um cachecol, eu queria comprar qualquer coisa. Eu queria comprar um set personalizado do Imagina Mundial. o dinheiro que a Spike Ball não faria se levasse um set especial do Mundial, Cara, né? vendia no mínimo, de verdade, vendia uns 200 unidades, velho. Você tá maluco, velho? Ó, Quem que não ia vendia tudo que comprar? eles levassem, vendia tudo Vendia, que eles vendia, levassem. vendia. A próxima tem que deixar isso com o Alex. Deixa o Alex fazer um set especial É, aí. não, então assim, A Spike Ball, nesse sentido, vacilou muito. isso me decepcionou muito, 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 né? A única coisa que tinha era a camisa, blusa e boné da Spike Ball. Tipo, coisa que, beleza, legal lá, mas. É, né? Comprei no site da Sim. Spike Ball, pago frete absurdo, mas nada demais. Nada personalizado do Mundial. Né? E fazer uma menção ao Alex, que você falou que fez o troféu do campeonato, e nosso querido Alex é famoso mundialmente agora no mundo do Roundnet. Que ele Ah, o merece. troféu mais bonito da história. Né? Se não for ele que for fazer do segunda edição, vai ser difícil ser mais bonito É, que não, esse. não. Aí eu faço um abaixo assinado contra. Tô zoando. Mas é isso. Eric, próximo episódio, o que a gente vai falar? Próximo episódio, talvez um pouco mais curto que esse, que a gente se empolgou, né? Mas vamos falar aí sobre o campeonato de São Caetano. Que vai Vamos ver. ser agora. Assim, a gente vai publicar esse episódio agora, dia 4 de outubro, esse que a gente tá gravando. A gente tá gravando na madrugada do dia 3 pro 4. A gente solta agora dia 4. O campeonato é dia 9, ou seja, daqui 5 dias é o campeonato. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E vai ser mais ou menos essa pegada do podcast também, né? Falar das coisas nossas aqui. A gente vai falar coisas de fora quando a gente achar que tem que falar, né? Comentar, de repente, comentar campeonatos que acontecerem fora, né? Trazer alguma percepção, evolução, regra, tudo isso acho que vai passar por esse podcast. Mas a gente quer valorizar muitas coisas nossas, tá? E quer valorizar também as coisas que não são ao nosso alcance. Então, galera que é de fora de São Paulo, que tá fazendo, cara, divulga bastante o que vocês têm feito. A gente vai tentar ser mais participativo também, abrir o Instagram e comentar, tá? Falar, pô, você viu a publicação de fulano e foi na escola. Vou falar aqui, vou nomear aqui, o Anderson lá de Recife faz um puta trabalho com vários lugares, em várias escolas, faculdades, já foi em rádio, faz um trabalho super legal, tá? Então, quero conhecer o Anderson pessoalmente, quero que ele venha para São Paulo, quero ir para Recife lá também, quero jogar com ele, tá? Então fica aí, Anderson, reforçar esse convite aí pra gente realmente tentar marcar esse encontro aí o quanto antes. Mas independente disso, continue seu belo trabalho aí com o RoundNet em Recife, beleza? Então, fechamos, Eric, ficamos por aqui. É isso, muito obrigado para quem assistiu, quem ouviu essa nossa 1h30 de episódio, um pouco mais. Isso. Deixa os comentários, manda mensagem pra gente. A gente recebeu alguns comentários sobre qualidade técnica, a gente vai tentar ajeitar alguns pontos. Se não der, a gente tá aprendendo também, a gente não ganha pra isso, então a gente faz do jeito que dá. O importante é passar a palavra pra frente e fazer mais conteúdo aí sobre RoundNet. Beleza? É isso, valeu. Valeu, gente. Fica aqui mais um episódio do Cast Ores, podcast dos castores, o seu podcast do RoundNet brasileiro.